Muito bem, amigos, vamos começar a semana com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, né? Canal que está no ar desde novembro do ano passado e que você tem nos acompanhado e graças a você nós estamos aí conseguindo ganhar espaço na mídia, né? Principalmente aqui no YouTube e nas redes sociais. E é um canal que você pode fazer parte, você pode participar, né? Você tem aí as suas reclamações, é só entrar em contato comigo aqui que a gente vai passar essa reclamação no ar, vamos checar toda a informação e vamos passar aqui no ar, beleza? Principalmente em relação ao funcionamento público, postos de saúde, educação, enfim, né? Porque o serviço público ele tem que ser de excelência e se não estiver funcionando, se não tiver atendimento em posto de saúde, tem que passar para nós vamos falar. Se não tiver atendimento correto na educação, na creche, na escola do seu filho, nós estaremos aqui para falar, né? Se tiver problemas com profissionais que só batem ponto e não aparecem, também estamos aqui para falar, tá bom? Porque nós não podemos ficar à mercê, né, de gestores que não estão nem aí com a população ou com o dinheiro público. E você pode participar também deixando seu like, né? Deixando seu like, clicando no joinha. Você pode se inscrever no nosso canal também, né? Pode se inscrever, é muito importante o like, a inscrição. Você pode nos ajudar divulgando aí o nosso link nos grupos de WhatsApp. E claro, pode indicar para amigo, pode comentar, enfim, participe aí, né? E vamos começar então com as informações e sempre naquele lado de STF e nessas maluquices, nessas bizarrices que estão vivendo aí o nosso judiciário brasileiro, né? E hoje nós tivemos aí, durante a sessão no Supremo Tribunal Federal, no STF, nesta segunda-feira, dia 14, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, finalmente resolveu, né, falar a verdade. E Cid afirmou com todas as letras que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos. Não é Felipe, é Felipe Martins, né? Não viajou aos Estados Unidos com Bolsonaro. O ex-presidente comemorou, claro, em suas redes sociais e publicou o seguinte, abre aspas para o texto de Jair Bolsonaro. Está confirmado, Felipe Martins foi preso ilegalmente, a gente já sabia disso faz tempo, né? Mas o STF continua sustentando, né, essa prisão ilegal dele. Então ele está preso ilegalmente por uma viagem que ele não fez e que até o próprio coronel delator agora confirma que jamais ocorreu. Essa é uma das páginas mais vergonhosas desse processo. E preso legalmente por mais de 6 meses, pressionado a delatar mentiras ou dizer algo que pudesse implicar Jair Bolsonaro. O que será feito agora que se comprova pela milésima vez que essa viagem jamais existiu e que a prisão de Felipe Martins foi um claro desvio de finalidade. O advogado Jeffrey Chechini revelou exatamente o que foi dito por Mauro Cid e vai ser repercutido ainda, né, na imprensa aí, pelo menos pela imprensa de direita. Nas redes sociais vai ser bastante publicado isso aí. O Cid afirmou que, segundo o Jeffrey Chechini, o advogado de Felipe Martins, Cid afirmou que Felipe Martins não viajou, que a minuta do golpe não existe nos autos, que ele, Cid, não possui nenhuma prova contra Felipe Martins, que ele, Cid, nunca teve acesso ao conteúdo da suposta minuta atribuída a Felipe Martins, que Felipe Martins não tem relação com a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, nem com a minuta encontrada no celular do próprio Cid, que, portanto, nenhuma das minutas é de autoria de Felipe Martins, que a suposta minuta não dava ordem a ninguém, que a suposta minuta nunca foi assinada, que o comandante do Exército Freire Gomes, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro de Defesa, Paulo Sérgio, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mentiram ao afirmar que Felipe Martins nunca participou de nenhuma reunião com os comandantes. Então, na verdade, cai por terra mais uma vez. Já caiu por terra faz tempo essa narrativa de golpe aí, né? Essa narrativa de golpe, que isso é uma palhaçada, isso não existe, isso é uma aberração que está acontecendo no Brasil. Golpe sem forças armadas, só para começar não tem forças armadas, né? Depois não teve nenhum tiro, então não tem como ser golpe, né? E eles estão querendo prender Bolsonaro e essa turma aí que eles estão falando, núcleo 1, 2, 3, né? Da trama golpista que eles insistem em chamar, eles estão querendo acusá-los e estão querendo prendê-los por um crime que eles não cometeram.
Ou seja, se você pensou em cometer um crime, você não cometeu o crime. Você não pode ser preso por um crime que você não cometeu. E eles estão querendo de qualquer jeito jogar o Bolsonaro na cadeia, né? Na verdade, o Bolsonaro até deu uma declaração dizendo que eles não querem só prendê-lo, né? Querem eliminá-lo fisicamente, né? Querem matá-lo. E pelo que a gente está vendo, está se encaminhando para isso, né? Eles estão tentando de tudo. Não conseguiram ainda porque a pressão é grande, senão eles já tinham, né? Eles já tinham conseguido fazer, com que o Bolsonaro estivesse na cadeia, né? Mas a situação, por enquanto, né, não conseguiu confirmar essa prisão do Bolsonaro. E o que vai acontecer a partir de agora, né? Tem muitas coisas. O Moraes pode sofrer um revés nesse meio do caminho aí. Uma coisa que ninguém esperava. Agora resta saber se o André Mendonça vai ter coragem, né, de enfrentar, né? O ministro do STF, André Mendonça, pode suspender a ação penal da suposta trama golpista. Essa informação surgiu na sexta-feira, no final do dia. Mandado de segurança apresentado pela defesa de Felipe Martins caiu com o ministro do STF, André Mendonça, e pedidos incluem paralisar as audiências. E o que pode acontecer, né? O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, é o relator de um mandado de segurança apresentado pela defesa de Felipe Martins. Isso porque o juiz do STF foi sorteado para essa posição na última sexta-feira. Entre outros pedidos do recurso, a defesa do ex-assessor da Presidência para Assuntos Internacionais requereu a suspensão da ação penal que trata uma suposta trama golpista e da audiência de instrução de Martins, que vai ocorrer entre 14 e 21 de julho, começou hoje, né? Até que seja apreciado por reconsideração ou por julgamento do colegiado o agravo regimental interposto em 4 de julho de 2025, sejam sanadas as ilegalidades apontadas neste mandado, que poderá ocorrer também através da concessão final mandamos e seja assegurado prazo hábil à defesa para análise técnica do material probatório recentemente disponibilizado em condições de paridade com o Ministério Público. E de acordo com os advogados de Martins, o caso se enquadra na teoria dos frutos da árvore envenenada. Para a defesa, a árvore contaminada seria a PET 10405. A PET, segundo um agravo regimental protocolado pela defesa em 4 de julho, teve como objeto uma investigação sobre falsificação de cartão de vacina, que não teria se vinculado à ameaça institucional ao STF. A chamada pesca probatória, né? Aprender um celular com a desculpa de alguma coisa, cartão de vacina, aprender o celular para pescar outras coisas, e isso é ilegal. Os advogados argumentaram que a PET foi arquivada por falta de provas, o que comprovaria o Fishing Expedition, né, que é a pesca probatória, que é uma busca indiscriminada por elementos que podem comprometer, né, ou elementos comprometedores sem objeto definido ou fato típico claro. A PET 10405 é mãe da PET 11767, avó da PET 12100 e bisavó da atual ação penal, afirmaram os advogados. A contaminação começa no ventre da ilegalidade, ou seja, começou tudo errado, né? O principal fundamento da defesa, ao julgar a DPF 572, o próprio STF estabeleceu que investigações criminais conduzidas por ministros da Corte devem ser uma medida excepcionalíssima e meramente informativa, destinadas a proteger a integridade dos próprios ministros diante de ameaças reais. A decisão vinculante, portanto, determinaria que essas apurações precisam ser encaminhadas posteriormente às instâncias competentes, não podendo se converter em instrumentos permanentes de persecução penal concentrada. Conforme a peça obtida em primeira mão pela revista Oeste, o caso está repleto de arbitrariedade procedimentais, né? Arbitrariedades de procedimentos, e que comprometem irremediavelmente a regularidade da persecução penal e as garantias processuais e constitucionais do réu. Ainda de acordo com a defesa, entre outros abusos, o ministro Alexandre de Moraes indeferiu depoimentos de testemunhas-chave, né, consideradas chaves para Felipe Martins, como os irmãos Bolsonaro, Eduardo Tagliaferro, que é ex-assessor de Moraes, né? E além disso, Moraes liberou provas nos autos que somam quase
80 terabytes, 5 dias úteis antes do começo da instrução judicial, sem dar tempo aos advogados para prepararem melhor a defesa. Até o momento, Moraes não deliberou sobre um agravo regimental por meio da qual Martins afirma ter impugnado o indeferimento de provas. O que pode acontecer, né? Resumindo tudo, né? Que o André Mendonça tem a possibilidade de suspender a ação penal dessa trama golpista aí, nesse caso. Agora, tem que saber se ele não vai ser ameaçado, se ele não vai sofrer pressão, né? Provavelmente vai. Se ele vai conseguir aguentar essa pressão, né? Tem que ver, porque ele é o único que tem destoado lá. Inclusive o Cássio Nunes está do lado do grupo que hoje está votando aí a favor de todas as arbitrariedades, né? E o André Mendonça é o que destoa, é o que tem realmente destoado. Agora, vai ter coragem para suspender a ação penal da suposta trama golpista? Será que vai aguentar a pressão, né, e as ameaças? Porque no caso, por exemplo, do deputado Hugo Mota, né, que é o presidente do parlamento, presidente da Câmara dos Deputados, ele entrou, né, e uma das promessas de campanha dele para os seus companheiros deputados era de que ele votaria a anistia, né, total e irrestrita. Bastou um jantar na casa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ele mudou. Vamos ver o que vai acontecer com o ministro André Mendonça, se ele vai conseguir suportar a pressão e se vai suspender essa ação penal dessa suposta trama golpista, desse golpe fictício, né, que o STF insiste em levar adiante. E, como eu disse, ele pode sofrer esse revés, né? Vamos ver. E mais do Moraes, né? Vamos falar de Alexandre de Moraes de novo, né? Porque hoje estourou aí na imprensa que Alexandre de Moraes ultrapassou mais uma vez todos os limites. O ministro emitiu uma ordem de censura ao Rumble para silenciar um cidadão americano que vive nos Estados Unidos. E o jornalista Glenn Greenwald publicou o seguinte, abre aspas para o jornalista Glenn Greenwald: quando a Rumble Untold Social processou o brasileiro Alexandre de Moraes, foi porque ele emitiu ordens de censura para os Estados Unidos. O Ministério da Justiça do Brasil prometeu ao Departamento de Justiça que isso nunca mais aconteceria. Moraes é um tirano fora de controle. Enquanto Lula grita soberania, seu principal aliado, o juiz autoritário, como diz o Glenn, agora está ameaçando uma empresa americana sem presença no Brasil, porque Moraes a proibiu de proibir um cidadão americano de entrar em solo americano ou enfrentar multas massivas. A empresa Trump Media e Technology Group e Rumble reagiram imediatamente e entraram com a petição na Justiça dos Estados Unidos, acusando o ministro Alexandre de Moraes de emitir uma nova ordem judicial considerada ilegal e sem respaldo de tratados internacionais. Então, o Alexandre de Moraes cruzou, né, mais uma linha tênue ao emitir uma ordem de censura ao Rumble para silenciar esse cidadão que vive nos Estados Unidos, um americano que vive nos Estados Unidos, e o jornalista Glenn Greenwald foi lá e publicou, né, e não há mais outro caminho, né, para Lula e Alexandre de Moraes, a não ser ficar dobrando a aposta, né, porque eles estão aí realmente atropelando tudo, tentando atropelar tudo, né? E o Barroso, preocupado com a situação, mandou uma carta, né, dizendo que o STF defende a liberdade, a democracia, mas é só do lado da esquerda, né? Persegue a direita, persegue opositores, né? O que numa democracia não pode existir, não pode acontecer. E ele mandou uma carta que foi divulgada ontem, né, ao presidente do Supremo Tribunal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele mandou uma carta para Donald Trump e afirma que a tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos teve como fundamento uma compreensão imprecisa dos fatos e que o Brasil de hoje não se persegue ninguém. Em qual Brasil que ele está vivendo, né? Barroso disse considerar seu dever fazer uma descrição factual e objetiva da realidade. Ele afirmou que, diferente das visões de mundo, não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. Então,
O que ele diz que viveram? Um atentado, um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, né? Uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Fictício, não existiu golpe de Estado, nem tentativa de golpe de Estado. O que existiu foi uma sabotagem de provavelmente esquerdistas que já estavam dentro dos prédios, né, dos 3 poderes, e o povo mesmo não invadiu, né? E dentro desse golpe de Estado não teve forças armadas, não teve polícia militar, não teve forças de segurança, não teve corpo de bombeiro, não teve nada. Né? Não teve um tiro, não teve pessoas armadas lá. Os 3 poderes estavam em recesso, na verdade, o judiciário estava em recesso, o parlamento, né, o Congresso Nacional estava em recesso e o presidente da República, sabidamente, não estava em Brasília. Ou seja, como é que se vai cometer ou vai tentar um golpe em dia que não tem ninguém? Não existe, né? Não existe. Então, a carta aí, os fatos que eles afirmam que são verdades aí, de nada, né? Nada chega com veracidade aí, né? Real para as autoridades americanas. Bom, vamos falar dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros comerciais, porque vem aí o Bob's em Ponta Porã, né? Uma marca renovada, jovem, aberta, que entende a contemporaneidade nessa trajetória de 70 anos, que dá experiência e solidez para ousar e inovar. Não deixe aproveitar o melhor do Bob's com descontos, benefícios exclusivos, né? Que assim que for inaugurado aqui em Ponta Porã você terá esses benefícios, né? O Bob's Ponta Porã vai ser inaugurado no dia 25 de julho, né? E você está vendo aí nas imagens, nós passamos por lá, falta muito pouco, né? Tá quase tudo pronto, alguns detalhes, né? Para que treinamentos de pessoal, enfim, né? Para que no dia 25 de julho, uma sexta-feira, vamos olhar aqui no calendário, né? Uma sexta-feira, nós teremos aí a inauguração do Bob's Ponta Porã. E aí, né, depois do Bob's Ponta Porã, nós estaremos divulgando aqui a página do Bob's para que você possa entrar no Bob's Fan, buscar aí as melhores promoções, né, e as delícias que são colocadas à disposição, né, da população. Agora, Ponta Porã vai ter o Bob's Ponta Porã. Inauguração está marcada para o dia 25 de julho, sexta-feira, portanto, né? Na próxima sexta-feira, né? Sem ser a dessa semana, na próxima nós teremos aí a inauguração do Bob's Ponta Porã. E vamos falar da Coop Home Office também, né? Nós estamos vendo aí a evolução do prédio da Coop Home Office, que vem com esse projeto inovador, moderno, arrojado e um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. É um empreendimento, é um local perfeito para a sua família, excelente para os negócios, né? Ali tem uma área de lazer completa, você vê nas imagens aí o prédio cada vez ficando mais bonito, né? E ali você vai encontrar apartamentos de 43 metros quadrados a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Enfim, você vai ter um prédio moderno aqui em Ponta Porã, que está sendo construído ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conferir, né? Pode ir lá conhecer o projeto. Logo ali na Deputado Aral Moreira, no prédio do Supermercado Bom Gosto, você entrando no térreo, antes de ir para suas compras no mercado, você vai ver já a maquete do prédio, né, da Coop Incorporadora e Construtora, a Coop Home Office. E ali você vai conhecer o projeto. A nossa equipe no plantão de vendas está ali te atendendo, né? Da melhor forma possível, né? Vai te receber muito bem ali e você vai conhecer o projeto, você vai conhecer a planta, você vai conhecer a maquete, né, do prédio da Coop Home Office e também vai conhecer os planos e você vai ver que é um sonho perfeitamente possível, né, de conseguir um apartamento, né, de ter um apartamento aí numa área bem central, né, na Deputado Aral Moreira, quase próximo à Avenida Brasil, ali praticamente no coração de Ponta Porã, né, e você vai conhecer os planos, né, que a nossa equipe do plantão de vendas tem para te mostrar, né, para você adquirir os apartamentos
de 43 metros quadrados a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. A Coop Home Office, que vem com esse projeto inovador, arrojado e moderno, construindo esse prédio já em fase de conclusão, um prédio moderno e que vai embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Vamos seguindo aqui com as informações, porque o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está anunciando tarifas de até 100% contra a Rússia, né? As taxas serão aplicadas caso o país não concorde com o acordo de cessar-fogo na Ucrânia em até 50 dias. Apesar de, depois dessa informação ter sido divulgada pela imprensa, né? Apesar de a Rússia ter aumentado, né, os ataques à Ucrânia depois desse anúncio, a Rússia já dá sinais de que deve aceitar, né? Medidas duras contra a Rússia foram anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, ao condicionar a imposição de tarifas de até 100% a um acordo de cessar-fogo na Ucrânia em até 50 dias. O político norte-americano classificou as taxas como tarifas secundárias. Além disso, destacou que essas teriam um valor próximo a 100% sobre produtos russos. Segundo um representante da Casa Branca, ouvido pela emissora CNN, Donald Trump pretende aplicar as tarifas de 100% e sanções a países que continuarem comprando petróleo russo. E as declarações ocorreram no Salão Oval da Casa Branca durante um encontro com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Mark Rutte. Trump também expressou frustração em relação ao presidente russo Vladimir Putin ao afirmar que já acreditou ter fechado um acordo sobre a guerra cerca de 4 vezes. E o presidente norte-americano relatou que, apesar de ouvir muitas discussões, os ataques continuam. Tem ouvido muita conversa, e então mísseis atingem Kiev e matam 60 pessoas. Acrescentou Trump, dizendo que isso tem que parar. Durante a coletiva, Trump minimizou a necessidade de aval do Senado para um novo pacote de sanções à Rússia, mas disse que o projeto é muito bom e que ainda hoje conversaria sobre o tema com o líder do Senado, John Thune. O texto prevê tarifas de até 500% para países que importarem petróleo, gás ou urânio russos, né? Segundo Trump, uma tarifa de 500% perde o sentido com o tempo e que 100% já seria suficiente. Ele elogiou o trabalho dos parlamentares e disse que tanto a Câmara quanto o Senado estão alinhados e podem aprovar rapidamente o projeto. Disseram que farão isso tão rápido quanto o presidente precisar, né? Trump também disse que o Congresso trabalha para dar a ele controle total sobre as sanções, mas ponderou: não sei se precisamos disso. Mesmo assim, afirmou que a aprovação deve ser fácil, já que os parlamentares estão engajados. Sobre a ajuda à Ucrânia, Trump anunciou o envio de armas avançadas à OTAN, incluindo baterias do sistema Patriot dos próximos dias. Ele destacou que os custos serão pagos pelos países da aliança, não pelos Estados Unidos. Já Mark Rutte afirmou que a assistência norte-americana será mais ampla do que apenas o envio dos Patriots, né? E na verdade a Rússia sinalizou mais uma vez, né, que deve parar, né? Então essas tarifas de até 100% contra a Rússia, ela não deve acontecer, porque a Rússia sinalizou uma parada e tem um prazo de 50 dias para isso, né? Aquela história, né? O nosso governo não quer ir lá negociar com os Estados Unidos, a China e a Rússia já, né? Bom, fazer o quê, né? Não vou voltar mais nesse assunto, né? Chega, né? E vamos lá falar da Solo Forte. Solo Forte, uma empresa aí que tem profissionais experientes, dedicados e com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. São os experientes profissionais da Solo Forte que atuam estreitamente com os produtores rurais, grandes e pequenos, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. Os profissionais da Solo Forte estão com equipes constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento perto, próximo e personalizado de cada lavoura. Os profissionais da Solo Forte implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que diminuem e muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. São utilizadas pelos profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras
para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando ao lado do pequeno e do grande produtor rural de Ponta Porã e de toda a região de fronteira, né? E quem também trabalha lado a lado com o homem do campo é a Futura Soluções Agrícolas, né? A Futura Soluções Agrícolas que tem hoje, né, um trabalho muito importante, né? E vai além desses trabalhos de máquinas, com máquinas e implementos agrícolas, com a venda de imóveis urbanos e rurais, né? Você que está na cidade querendo morar no campo, pode procurar a Futura Soluções Agrícolas, que você vai conseguir uma boa propriedade rural. E se você quer fazer o caminho inverso, sair do campo para a cidade, né, também é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, porque eles têm aí grandes alternativas para você. E a Futura Soluções Agrícolas é a distribuidora oficial da Eurofit para Mato Grosso do Sul. A Eurofit é uma referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, presente em mais de 12 países. E aqui em Ponta Porã, representado aí em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, né, representado aí pela Futura Soluções Agrícolas, que é a distribuidora oficial da Eurofit para o estado de Mato Grosso do Sul. É a Futura Soluções Agrícolas trabalhando lado a lado com o homem do campo aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Também está conosco a Baturité Conveniência, né, que fica ali na rua Baltazar Saldanha, na Baltazar Saldanha, em frente a Jesus, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? E ali você pode tomar aquela cervejinha gelada, o tempo tá bom já, o frio já praticamente foi embora, claro, deve voltar, nós estamos em pleno inverno, mas ali você pode tomar aquela cervejinha gelada. Se você achar que o tempo está propício, pode tomar um vinho. Se você gosta de uma vodka, pode tomar vodka, tem uísque, né? E outras bebidas desse lado lá. E a grande atração hoje da Conveniência Baturité é aquela cachaçinha mineira, né? A cachaça de Minas, que vem uma dose única para você, né? E você pode comprar lá na Conveniência Baturité. Para criançada, tem bolo, salgado, enfim, várias opções ali, né? E para você que não gosta, né? Não é chegado na bebida alcoólica, você terá aí as várias opções de sucos e refrigerantes, né, lá na Conveniência Baturité. E se você não gosta de pegar filas de grandes supermercados aí, pode ir lá na Conveniência Baturité, que é uma conveniência bastante sortida, com toda certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Bora lá falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar do Brasileirão. Brasileirão que teve jogos aí, começou no sábado a rodada, né? Nós temos aí os gols da rodada do domingo, dos jogos de domingo, né? Mas tem a imagem aí da PC Gamer, Carlos PC Gamer, né? Autorizado aqui para que a gente passe para vocês aqui. Nós tivemos no sábado o Flamengo ganhando do São Paulo por 2-0, né? O Internacional ganhou do Vitória da Bahia por 1-0. Eles não gostam que chama Vitória da Bahia, né? Por causa da rivalidade com o Bahia. Então o Vitória baiano, né, perdeu para o Internacional por 1-0. O Vasco da Gama foi derrotado pelo Botafogo em Brasília 2-0. Já o Bahia no sábado ainda, né, ganhou do Atlético Mineiro por 2-1. E o Corinthians, para variar, né, começou a rodada perdendo pontos em casa, né? Jogou, pressionou, teve mais posse de bola, mas bola na rede foi só uma vez. Reclamou muito de um pênalti, né, do primeiro pênalti. O Corinthians empatou, teve a chance de virar e no finalzinho, no último lance praticamente do jogo, acabou tomando o 2-1 e perdeu em casa por 2-1 para o Bragantino. O Cruzeiro, no Mineirão, não teve muitas dificuldades para vencer o Grêmio de Futebol porto-alegrense. O Fortaleza perdeu para o Ceará por 1-0 e o Vojvoda, o técnico do Fortaleza, começa a balançar no cargo, né? Está na zona do rebaixamento, o time do Fortaleza não consegue uma reação, né? Está na Libertadores, mas se tem essa situação aí, né, de pessimamente indo no campeonato brasileiro. Hoje nós temos um jogo, o Juventude joga contra o Sport. E aí Santos e Palmeiras, que jogariam
nessa rodada, e Mirassol e Fluminense também jogariam nessa rodada, terão seus jogos adiados aí para uma outra data que vai ser ainda definida aí pela Confederação Brasileira de Futebol, né? E nós temos a seguinte classificação, né? Depois de 13 rodadas. Claro, tem time que não jogou 13 rodadas. O Flamengo, por exemplo, que é o líder, tem 12 jogos, né? O Flamengo lidera com 27 pontos, 12 jogos até aqui. Com 13 jogos, o Cruzeiro é o segundo com 27, o Bragantino também tem 13 jogos, tem 26 pontos. O quarto é o Bahia, com 24 pontos, tem 13 jogos também. Em quinto está o Palmeiras, com 2 jogos a menos, né? Tem 11, com 22 pontos. Em sexto está o Botafogo, com 21. Somando aí, se ganhar as duas, o Palmeiras vai a 27, chega à liderança também, né, do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o sexto, com 21, tem 12 jogos, né? O Fluminense é o sétimo, com 20 pontos, tem 11 jogos. O Atlético Mineiro é o oitavo, com 20 pontos, tem 13 jogos. O nono é o Ceará, com 18 pontos, tem 12 jogos. O décimo é o Mirassol, com 17 pontos, tem 11 jogos. O 11º é o Corinthians, com 16 pontos, tem 13 jogos. O Corinthians, de novo, né, lutando contra o rebaixamento. O Grêmio é o 12º, com 16 pontos, também tem 13 jogos. O Internacional, 13º, com 14 pontos, tem 13 jogos. O Vasco é o 14º também, de novo. O Vasco aí lutando na parte de baixo, né, com 13 pontos, tem 13 jogos. O São Paulo tá mal no campeonato. Se não contratar bem, pode vir a correr riscos de rebaixamento. 12 pontos, 13 jogos. O Santos tem 16º, tem 11 pontos, tem 12 jogos, né? O Santos também não faz uma boa campanha. Vamos ver se volta bem aí depois dessa paralisação. O Vitória abre a zona do rebaixamento com 11 pontos, tem 13 jogos. O 18º é o Fortaleza, com 10 pontos, tem 13 jogos. O 19º é o Juventude, com 8 pontos, tem 11 jogos. E o Sport é o 20º, né, com 3 pontos, tem 11 jogos. E hoje se enfrentam os dois, né, Juventude e Sport aí nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do campeonato, por enquanto, é o Caio Jorge do Cruzeiro, 11 gols, né? O Arrascaeta do Flamengo tem aí 9 gols. E o Verratti do Vasco da Gama tem 8. Vamos ver a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser disputada na quarta-feira, né? No meio de semana. Na quarta tem Palmeiras Mirassol, 18 horas. No Castelão tem Ceará e Corinthians, 18h30. Na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, isso na quarta-feira, 19 horas. No Engenhão tem Botafogo e Vitória, 20h30. No Cícero de Souza Marques, o Bragantino joga contra o São Paulo, 20h30. Às 18h30 de quinta tem Fluminense e Cruzeiro. Na Arena do Grêmio tem Grêmio e Fortaleza, às 19h30. Atlético Mineiro Sport, Bahia e Internacional, Juventude e Vasco terão seus jogos adiados, né? Mais jogos adiados pelo Campeonato Brasileiro. Tem que parar com esse negócio, né, de ficar adiando os jogos do Campeonato Brasileiro. Isso sempre acaba beneficiando algumas equipes, né? Sempre. Então, vamos ver o que acontece aí, se a CBF consegue parar com essas coisas aí, né, de adiar os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Aqui por Ponta Porã nós temos a Copa dos 40, né? Nós tivemos a Copa dos 40, deixa eu ver se eu tenho aqui os resultados da Copa dos 40. Copa dos 40, nós tivemos a seguinte rodada pela segunda rodada da segunda fase. O Juventude ganhou do Joaquim das Neves por 2-1, o Boa Esperança empatou. Esse aqui não é a Copa dos 40, não. Isso aqui é a Copa Itamaraty, perdão. Vamos lá para a Copa dos 40, que teve a segunda rodada da segunda fase, né? O Aliança Aeroporto perdeu para o Planalto Master por 2-1. O Sporting La Luz fez 3-0 no Amigos da Fronteira. O Moca Seniors, no campo, o jogo do Aliança Aeroporto, que o Planalto ganhou por 2-1 e o Sporting La Luz por 3-0, foi na Copa. E lá no Tereré, a Moca Seniors empatou em 1-1 com o Tereré. O IP, Sport Clube Master, foi goleado impiedosamente pelo Sport Cometa 9-0. No campo dos veteranos, Arsenal e Veteranos empataram em 1-1. E o Sport TBT foi massacrado pelo Boca Master. O Boca Master está atropelando todo mundo aí, né? Vamos ver se vai conseguir manter esse ritmo até o final aí. E agora sim, lá no distrito de Nova Itamaraty, segunda rodada da 8ª Copa Integração dos Assentamentos. Na sede, no campo 1 da sede, nós tivemos o Juventude ganhando do Joaquim das Neves 2-1. O Boa Esperança ficou no 0-0 com o RP Sementes.
A FAF foi derrotada pelo Metal Soldas 2-0. No campo 2 da sede, nós tivemos o Força Jovem ganhando do Vale Verde 2-0. O Amigos FC fez 3-1 no Unidos, né? O Nova União empatou em 2-2 com o Nova Era. E aí teve folga na rodada o Itamaratiense Futebol Clube. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.